A entrada da NATO na Europa era para os políticos, a gente pouco percebe disso ou nada. This is probably all SIDS and we're getting busted. Come on, fire! Se nós olharmos para o que a NATO tem feito, a NATO é, neste momento, uma estrutura militar que é essencialmente ofensiva. Portanto, serve para atacar, serve para mostrar poder, não tem servido propriamente para defender o que quer que seja, porque quando nós olhamos para o caso da Sérvia, em 1999, para o caso depois do Afeganistão, outra operação da NATO, é mais uma invasão. Para o caso do Iraque, uma invasão ilegal. Para o caso da Líbia. E todas estas intervenções são intervenções ofensivas, não são intervenções defensivas. Não se conhece, por exemplo, em relação ao Iraque, o que se sabe é que foi alegado que o presidente iraquiano, o regime iraquiano de Saddam Hussein, considerado um ditador e sem dúvida um ditador, mas ele tinha armas de destruição maciça. Nunca foram encontradas estas armas de destruição maciça. Portanto, foi alegado isto como pretexto para essa invasão. Morreu 1 milhão de pessoas à conta disto. Só há indústria viável que seja uma indústria que escoa os seus produtos. A indústria das armas, obviamente, tem que escoar armas, tem que vender armas. Para se vender armas é preciso gastar armas. Isto é a lógica. Como é que se gastam armas? Fazendo guerras. É uma lógica de perpetuação da indústria militar, da indústria das armas, que controla o comércio de armas a nível global, que é o complexo militar industrial norte-americano, que de facto, ainda por cima, é um complexo todo privado, exatamente formado por esse conjunto de empresas de que estavas a falar. A Lockheed Martin, a Raytheon, a Boeing, todas estas empresas que nós ouvimos falar, até muitas delas como empresas de aviação civil, por exemplo, têm um lado civil, não é? Mas essencialmente o grande negócio delas é o negócio dos mísseis, é o negócio dos aviões furtivos, dos caças, etc, etc. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse investimento é organizado muito através de think tanks. A indústria da defesa controla os principais think tanks norte-americanos que depois prestam assessoria ao Pentágono, ao Departamento de Estado e, portanto, são lobbies poderosíssimos de que nós estamos a falar. Destes lobbies poderosíssimos fazem parte os chamados, do ponto de vista político, neocons norte-americanos, estão lá todos. São as empresas que patrocinam os candidatos. Tu vais a ver, por exemplo, candidatura do Trump, candidatura do Biden, quais são os patrocinadores, os grandes pagantes dessas candidaturas à presidência dos Estados Unidos? São a indústria do armamento. A Lockheed Martin, por exemplo, foi um dos principais doadores para a eleição do Trump. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Quando nós falamos dos lindos 5% de investimento do nosso PIB, nós não estamos a falar, repara uma coisa, não são 5% do orçamento do Estado. As pessoas às vezes confundem. É 5% da riqueza que o país produz. É totalmente diferente. 5% da nossa riqueza que poderia ir, aí está, a riqueza serve para quê? Para reinvestir. Serve para reinvestir numa sociedade melhor, numa universidade melhor, num sistema de saúde melhor, num sistema educativo melhor, etc, etc. Nós vamos reinvestir 5% da nossa riqueza na renovação do nosso parque armamentista. O Trump
quer enviar mísseis para a Ucrânia, mas agora já não vão ser dados. Vai ser a Europa a pagá-los, vai ser a NATO a pagá-los. E quem é a NATO, neste aspecto, são os que não pagam, que são os europeus, não é? Os Estados Unidos, diz o próprio Trump, estão fartos de pagar. Portanto, não vão ser os Estados Unidos a pagar este armamento que vai agora para a Ucrânia. Vão ser os europeus. Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в безопасности. De facto, a NATO é constituída em 49, aliança defensiva para se defender da ameaça soviética, da ameaça comunista. Em 1955, a União Soviética responde constituindo o Pacto de Varsóvia. Portanto, um conjunto de países que ficaram sob domínio, sob controlo da União Soviética, na altura, países do leste, que a União Soviética manteve como uma espécie de esfera de influência e, portanto, também constituiu a sua aliança militar. Chegamos a 1989, que é quando cai o Muro de Berlim. Isto foi o tempo da Guerra Fria, 1945, 46 até 1989. Cai o Muro de Berlim e acaba a Guerra Fria. Acaba a Guerra Fria, supostamente deveria ter terminado a ameaça soviética. Não é? A União Soviética desmembra-se nos 2 anos seguintes. Vai-se desmembrar. Portanto, acabou a ameaça soviética, acabou o comunismo. E, portanto, seria de supor que, assim como aconteceu com o Pacto de Varsóvia, que desaparece o Pacto de Varsóvia, deveria desaparecer a NATO, mas a NATO não desapareceu. Desde 1990, quando a União Soviética se desfaz, mas também quando a Alemanha se reunifica, era necessária a palavra da União Soviética para que a NATO se pudesse alargar ao espaço alemão reunificado. E, de facto, a União Soviética de Gorbachev deu o seu acordo. Ok? A parte oriental da Alemanha, na nova Alemanha reunificada, passa a integrar a NATO. Mas com uma condição. Não há mais nenhum alargamento da NATO para leste. A NATO não se vai alargar nem 1 centímetro para leste, além da Alemanha. Foi esta a garantia dada por Hans-Dietrich Genscher, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha Federal, por David Hume, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, e por James Baker Jr., o Secretário de Estado norte-americano. Todos estes responsáveis, altos responsáveis políticos, garantiram a Gorbachev, ok, está fechado, a NATO não vai mais para leste. O que é que aconteceu? Na década e meia seguinte, a NATO só foi para leste. A NATO só foi para leste. Aproveitando claramente a fraqueza da Rússia que sobrou da União Soviética, um país desfeito do ponto de vista económico, um país com uma liderança fraca de Yeltsin, de Boris Yeltsin, e portanto a partir daí houve um aproveitamento e até que aparece um líder na Rússia que é, mal ou bem, um líder forte e que não admitiu mais isto. E que disse, em 2007, foi dizer à Conferência de Segurança de Munique, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, nós não aceitamos mais isto. Portanto, e nessa altura já se falava no alargamento à Ucrânia e à Geórgia, da НАТО. И дальше работать по этому направлению. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит.
но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Aquilo que parecem povos muito parecidos uns com os outros têm diferenças que podem ser exploradas quando existem interesses geoestratégicos e geopolíticos em jogo. E, portanto, foi isso que foi explorado, instigando claramente a revolta dos kosovares contra a Sérvia e depois dando apoio militar a essa revolta, através de intervenção militar direta, bombardeando-se um país europeu em pleno final do século XX. Nós temos de perceber se o outro lado é uma ameaça, se o outro lado se apresenta de facto como uma ameaça ou se nós é que estamos a construir essa ameaça para, aí está, depois fazer com que todo o processo que está para trás, que é o processo de rearmamento, de estímulo à indústria do armamento, de alocação dos nossos impostos para armas, etc., etc., criam-se ameaças fictícias, ameaças que, por exemplo, em relação à Rússia, até há aqui um esquema de propaganda muito fácil de desmontar. A propaganda tem-nos vindo a dizer que, ponto número 1, a Rússia é uma ameaça. Ponto número 2, a Rússia não consegue sequer avançar uns quilómetros na Ucrânia. A história, no século XX, ensinou-nos que houve precisamente dois blocos, o bloco soviético e o bloco NATO, o bloco norte-americano, a armarem-se até aos dentes, a entrarem numa corrida pelo armamento, e nomeadamente pelo armamento nuclear. Nós tínhamos no mundo inteiro, nos anos 80, cerca de 66 mil ogivas nucleares. Quando se deu o programa de desarmamento nuclear acordado entre os Estados Unidos e a União Soviética, nos anos 90, já só tínhamos 14 mil ogivas nucleares. Nós vimos agora o que aconteceu ao Bob Dylan, não é? Aos Bob Dylan, a uma banda que de um momento para o outro acabaram-se os concertos, foi-lhes barrada toda a possibilidade deles tocarem. Eles já estão, por acaso, entretanto, entraram nas tabelas de vendas, etc. Ou seja, a atitude deles no festival de Glastonbury, salvo erro, é uma atitude que, entretanto, deu a volta ao mundo e, portanto, as pessoas acabam por apoiá-los. Mas, de facto, o que nós vemos são atitudes musculadas de pseudo-democracias. Por exemplo, Pavel Durov, o criador do Telegram, foi preso em França. O criador de uma rede social era como Mark Zuckerberg ser preso nos Estados Unidos, ou ser preso em França, ou ser preso em Inglaterra. Queriam controlar uma rede que não controlam. Porque o Pavel Durov é russo, é verdade, mas por acaso até é um russo opositor do Putin. Um russo que vivia em Israel. E, portanto, estava até muito ligado ao governo israelita. Mas, mesmo assim, como o Telegram não é uma rede, como o Pavel Durov sempre instituiu o Telegram como uma rede onde existe liberdade absoluta para as pessoas porem o que quiserem, foi logo acusado de espalhar desinformação, etc. A Roménia é um caso muito difícil. As eleições, para terem valido as últimas eleições presidenciais na Roménia, foi necessária uma intervenção da União Europeia. O candidato, que era um candidato de extrema-direita, certamente muito amigo do Viktor Orbán, e, portanto, também alguém contra a intervenção europeia e da NATO na Ucrânia, foi barrado. Esse candidato foi completamente barrado de poder concorrer à segunda volta das eleições. Ele ganhou completamente a primeira volta das eleições. Portanto, há aqui fenómenos que nós podemos até dizer que são estranhos quando nós nos dizemos democráticos. Foi defendido mais uma vez pela Europa a virtude de combater a extrema-direita e a desinformação, etc., etc.
want you to know that we are taking aggressive steps to hold responsible those who stole this information. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year.